Fala galera, beleza? Tudo bom? São 22h23, dia 19/10/2021. Em breve está iniciando a nossa aula sobre questões agrícolas e agrárias. É uma aula simples, mas que vem caindo bastante em concurso, principalmente concursos policiais, então não tem por que não trabalhar. Daqui a exatamente 7 minutos nós iniciaremos a nossa aula. Enquanto isso, aguardar a galera que vai entrar e os outros alunos que vão entrar pela outra plataforma. Inclusive ajeitando aqui. Fala, Barroncas. Beleza? Tranquilo? Tá conseguindo ouvir bem, Barroncas? A imagem tá nítida aí? Tu não tá vendo a imagem? Beleza, pode mandar aí. Fala, Jardim. E aí, macho? Tudo pronto aí? E aí, Barroncas, tranquilo? Melhorou a imagem aí? Eu tô aparecendo bonito aí? Porra! Toma no cu, porra. Cara desse maravilhoso. Vai ficar mais bonito de PF. Esse Jardim é uma história, cara. Esse Jardim não quer estudar, cara. Já falei pra ele, cara. Assiste o Lobo de Wall Street, tu vai me entender. Assisti direto não, porra. Tem um amigo que trabalha com vendas, pô. Aí ele me indicou esse filme há muito tempo, cara. Eu assisti, já tô já trabalhando com vendas, mano. Porra, é massa, cara. É ele e o Alto da Compadecida, cara. Não me canso de assistir aí, olha. Porra, eu tenho que ler esse livro, ó. Do Ariano Suassuna, né? Sim, Ariano Suassuna, cara. Muito massa, muito massa. Mas assim... Vamos lá. São 22h31. Acho que a galera vai entrando aí e automaticamente vai... Acho que daqui a pouco o pessoal tá entrando aí. Vamos lá. Vamos trabalhar porque cerveja não cai do céu, né? É o que resta, cara. Amanhã tá chegando para vocês aí, inclusive foi disponibilizado daqui a pouco. Vou estar disponibilizando um PDF para vocês. Deixa eu tirar aqui o som. Tô ouvindo o som para dar uma relaxada aqui antes da aula. Amanhã vai estar chegando para vocês. Vocês estão conseguindo me enxergar nitidamente aí, né? Sim. Porra, beleza. É o que importa. Vamos ao que importa, hein? Então, galera, nesse caso, amanhã vai estar chegando para vocês um PDF com alguns esquemas aí da aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. Tentar trabalhar de maneira bem simples, de maneira bem rápida, bem direta, o que vem caindo no que se refere às polícias militares aí, tá? Em relação a esse assunto. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui nesse momento, estou clicando aqui, na prova que teve, na prova de 2011, na prova para soldado. Eu até comentei com vocês aí que foram assuntos que caíram e não só caíram em 2011, como vem caindo bastante em outras provas aí. Eu até passei para vocês hoje, caiu na própria questão 36, tá? Ele coloca uma questão sobre a agricultura brasileira no Centro-Sul. E é interessante nessa questão como ele coloca aí agricultura no Centro-Sul, ao mesmo tempo que ele coloca uma questão de agricultura
ele já puxa a regionalização, porque ele usa o termo Centro-Sul. Eu acho que vocês entenderam aí a mensagem, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui vai até questão 20, Paulo. Não, bebê. O que eu tô comendo. Não, a postura de vocês hoje ela vai até questão 20. Quando eu falo da questão 36, eu me refiro à prova de 2011, lá da PM. Beleza? Então, a prova de. Vocês têm, inclusive, vocês têm essa prova aí, né? Eu tenho, mas não tá comigo, não. Tá, eu vou ver aqui. Não, beleza, tranquilo. Porque quem não tiver. Fala, John. Tranquilidade aí, John? Fala, professor. Beleza? Show de bola. Vamos lá, John. Eu estava comentando com a galera aqui. Eu estava comentando sobre a questão, o assunto de hoje em relação a que vem caindo muito em outras provas. Então, vamos lá. Chegou, bora dar continuidade à aula. Nesse caso, eu estava comentando aqui na própria questão de 2006, ele é um assunto que tem que... Não, na prova de 2011, na questão 36, é um assunto que vem caindo bastante em prova, até porque é um assunto muito atual, até porque não deixa, é um assunto que não deixa de ser atual, cara. Então é importante observar essa questão. Então, trabalhar alguns aspectos das questões agrícolas e agrárias. Então, vamos lá. Por onde começar? Para início de conversa, por onde começar? Cara, quando se fala em questões agrícolas e agrárias no Brasil, eu preciso entender, tá? Claro que eu não vou puxar aqui uma aula de história, eu não vou puxar aqui uma aula completa, tá? Sobre o processo de colonização, mas não tem como não citá-lo, tá? Quando se fala em questões agrícolas e agrárias no Brasil, eu preciso entender que a atual estrutura, tá, agrária no Brasil, ela é resultado... Ela é resultante de um passado, tá, no qual a colonização brasileira ela foi embasada, tá, sempre priorizando o latifúndio. Eu vou puxar as capitanias hereditárias. O John, que é da história, pode concordar comigo aí ou pode discordar, vivemos numa democracia, mas se eu for puxar aí no que se refere à história do Brasil, eu vou analisar desde o período das capitanias hereditárias. Tá? Então, senhores, sempre priorizou-se no país, sempre priorizou-se em território brasileiro, desde o domínio de Portugal até os dias atuais, né, a propriedade latifundiária. Tá? E isso foi só se agravando com o tempo. Então, se eu parar para analisar, o que é o Brasil agrícola? Vamos puxar, nessa aula, não tem como não puxar, sobre as questões do processo de colonização e os ciclos econômicos do Brasil. Vamos puxar para uma aula de história rápida. Quando eu falo em ciclos econômicos no Brasil, eu tenho, nesse caso, o Brasil no seu momento pré-colonial. Tá? Nós tivemos aí o extrativismo, o pau-brasil foi o produto mais requisitado pelos portugueses. Tá? Mas lá que vai de 1500 a 1530, mas em 1530 começa no Brasil, então, um período colonial. E esse período colonial no Brasil, diga-se de passagem, tá? Ele vai dar origem à introdução da cana-de-açúcar no Brasil. E, como os senhores bem sabem, a cana-de-açúcar foi introduzida no território brasileiro, até porque os portugueses já tinham experiência com a cana-de-açúcar lá, tá? Nas Antilhas, e o Brasil, período aí de um território com uma grande quantidade, com vasta área a ser explorada para o plantio, território gigantesco, e, acima de tudo, eles encontraram terras férteis que possibilitou o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Nesse caso, a cana-de-açúcar introduzida no Nordeste. Mais tarde, numa aula sobre solos, eu vou explicar que ali nós temos o solo de Massapê, mas eu vou adiantar, vou dar um spoiler da próxima aula. Tá? Na próxima não, de uma outra aula que virá ainda mais à frente aí, que aquela região do Nordeste brasileiro, onde foi introduzida a cana, nós tivemos aí o quê?
nós tivemos uma cultura introduzida no solo de Massapê muito, muito fértil, diga-se de passagem, solo até com úmido, né? Um solo bem fofinho aí, diga-se de passagem, tá? Como já dizia o Júlio Reiser, numa aula que ele dá de história, uma aula fantástica, diga-se de passagem, professor de história, grande professor de história lá do Fox Concurso, ele até costuma brincar, ele fala, porra, se é úmido e fofinho, pode botar cana que dá certo. Então, de modo geral, a cana-de-açúcar foi introduzida no Nordeste brasileiro, mais precisamente na zona da mata nordestina, tá? E o Brasil começa, então, a sua atividade agrícola, a introdução de uma cultura que é da cana-de-açúcar em território brasileiro, diga-se de passagem, na região da zona da mata nordestina, graças a um solo fértil, úmido e um solo propício. Beleza? Outros ciclos econômicos vão surgir, né? Nós temos aí mais tarde a mineração, mas não nos interessa para essa aula. A nossa aula de hoje são questões agrícolas e agrárias, diga-se de passagem, tá? Então eu vou avançar um pouco mais aí para a cana-de-açúcar, desculpa, para o café, passando a cana, no próximo ciclo agrário que nos interessa é o café, tá certo? Café, diga-se de passagem, introduzido, tá, na região sudeste, tá? Mais precisamente ali na região do Vale do Paraíba. Por quê? Quais motivos levaram o café a ser introduzido naquela região? Diga-se de passagem, mais uma vez, surpreendendo um total de 0 pessoas, um solo fértil chamado solo de terra roxa, tá? Diga-se de passagem, solos resultantes de derrames basálticos de milhões de anos atrás que acabaram, foram derramados naquela região, lava vulcânica, diga-se de passagem, e esse solo de terra roxa, diga-se de passagem, de roxo, só tem um nome, é um solo avermelhado, tá? Que pega ali a região sudeste, pegando até o norte da região sul, até ali o norte do Paraná, que é outro solo fértil, diga-se de passagem, tá? E é um solo que vai ser responsável pelo sucesso da cultura cafeeira na região, tá certo? Mas avança na história, avança um pouco nesse momento que a história nos traz a cultura cafeeira, e o café chega ao seu ápice lá no início do século XX, mas com a crise de 29, diga-se de passagem, tá? O café acabou tendo seu declínio, não por outro motivo, mas sim pela questão da crise de 29, crise da Bolsa de Valores de Nova York, que vai gerar todo um reflexo de crise no mundo. E o Brasil, um país até então agrário, exportador por tradição. Deixa eu adicionar o Alan aqui. Fala, Alan. E aí, mestre? Boa noite a todos aí. Boa noite, Alan. Eu estou comentando aqui, cara, sobre a questão da história, dos ciclos econômicos do Brasil, mas voltando para a questão agrícola, a questão agrária, tá? Então eu falei sobre a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro e agora eu estou no café no Sudeste brasileiro. E essa aula está sendo transmitida, Alan, pelo YouTube. Daqui a pouco eu deixo o link dessa aula para vocês aí, beleza? Beleza. O que tu perdeu, tu pode pegar depois, não tem bronca não. Vamos lá, vamos continuar. Começou às 10h30? Oi? Começou às 10h30? Começou 10h33, para ser mais exato. Beleza. Então vamos lá. Então, nesse caso, senhores, nós temos aí, tá, a cultura do café na região sudeste, diga-se de passagem, devido ao solo de alta fertilidade, que é o solo de terra roxa. Beleza? Porém, o café teve o seu ápice no início do século XX, mas teve declínio. Perguntas, Barroncas? Não, tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Então, de modo geral, tá, houve o declínio do café, período ali de 29, o Brasil passou por um processo de industrialização. O Getúlio Vargas assume o poder e, graças ao declínio ou a menor expressividade do café, a crise do café, o Brasil passa por industrialização. Mas a aula de hoje é voltada para questões agrícolas e agrárias. Então, a indústria não me interessa. Bora avançar um pouco mais na história.
chegamos à segunda metade do século XX, pós 1950, tá? Quando se chega na segunda metade do século XX, senhores, nós temos um Brasil que apresenta uma industrialização muito forte, a indústria, de certa forma, vem sendo alavancada, começa com Getúlio, sendo continuada com Juscelino Kubitschek e os militares alavancando mais ainda. Mas o que me interessa hoje não é outro assunto que não seja questões agrícolas e agrárias. Então, a partir da segunda metade do século XX, nós vamos ter aí, de modo geral, um outro momento da agricultura brasileira. A partir da segunda metade do século XX, lá no final de 60, início de 70, o Brasil ele passa por uma revolução agrícola. Tá? O Brasil passa por aquilo que as questões de concursos vão cobrar dos senhores como Revolução Verde. Se quiser anotar, anota, é importante e já foi muito cobrado em prova. As questões que eu coloquei para vocês, diga-se de passagem, nessa apostila, eu fiz questão, eu deixei bem claro, tá? Na própria apostila de vocês, que essas questões, eu coloquei lá a banca de onde foram tiradas, tá? O ano em que as questões caíram. Então, e outra, no filtro, eu acabei colocando questões de 2015 até 2021. Então, eu puxei questões bem recentes. E nessas questões vocês vão ver que o assunto Revolução Verde cai muito. Inclusive, ao final dessa explicação, eu quero comentar com os senhores algumas questões. Claro, não me cabe matar as 20 questões que eu coloquei para vocês, mas pelo menos umas 5 eu quero resolver. Vai sobrar 15 mais ou menos. E se alguém tiver necessidade de mais questões, relaxa. Eu só achei 147 questões sobre o assunto. Então tem questão pra caramba. Não cabe colocar as 147. Mas quem quiser resolver as 20 e depois tiver necessidade de mais questões, tem questão para dar e vender aqui. A gente vai resolvendo isso depois aí. A partir de que ano que fica conhecido como Revolução Verde? Beleza, John. Vamos lá. Voltando ao nosso assunto, tá? Nós vamos ter a Revolução Verde, John, a partir da segunda metade do século XX. Não existe um consenso, mas a partir ali do final da década de 60, início de 70, não tem um ano exato, não tem uma data exata, mas tem um período da história. Então, já caiu muito em questões de concursos e vestibulares e afins, tá? Que a Revolução Verde ela vai acontecer a partir da segunda metade do século XX, beleza? Então, final de 60, início de 70 ali, nós vamos ter a tal da Revolução Verde, tá? Essa Revolução Verde, diga-se de passagem, nada mais é do que a introdução de novas técnicas e tecnologias no campo, tá? Então, senhores, o que seriam essas novas técnicas e tecnologias? A introdução de insumos químicos, tá certo? Agrotóxicos, fertilizantes e por aí vai, tá? Ou seja, a engenharia química aí para, de certa forma, dar todo um suporte, tá? À agricultura, pesticidas, no caso, herbicidas, fertilizantes químicos para potencializar a produção agrícola e, acima de tudo, nesse momento da história no mundo, está acontecendo algo chamado, já acontece a Revolução Verde e surge, tá, algo chamado engenharia genética. Tá? Nesse momento na história, no mundo, diga-se de passagem, nós vamos ter aí, senhores, a engenharia genética, tá, modificando, tá, principalmente os organismos vegetais para que eles possam, diga-se de passagem, tá, ter maior resistência a pragas, eles suportarem, tá, alguns eventos climáticos como geadas, tá, ou mesmo um período de estiagem. Tá? Então, a engenharia genética ela vem aí para somar, junto com os insumos químicos, tá? Fortalecer, de certa forma, as defesas das plantas, dos vegetais. Tá? Então, senhores, a engenharia genética ela é de grande ajuda. Tá? E essa engenharia genética vai cair para vocês em prova, diga-se de passagem,
como os OGMs, tá? OGM, organismo geneticamente modificado, tá? Esses OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, também vão cair na prova, também pode cair na prova de vocês como os transgênicos, tá? Ou seja, organismos que passaram, tá, por modificação genética para se tornarem mais resistentes a pragas, para se tornarem mais resistentes às questões, às adversidades climáticas. Tranquilo? Então, isso aconteceu a partir de 70, engenharia genética, ou tá, a introdução dos organismos geneticamente modificados, os OGMs. Beleza? Mas somado à engenharia genética, somado à questão dos insumos químicos, nós temos também aí, senhores, a difusão, tá, dos maquinários agrícolas. Porra, maquinário já existia, mas a partir de 70 no Brasil, e diga-se de passagem, vocês que vão fazer concursos militares, no caso, Polícia Militar e Bombeiro, e o edital de vocês deixa bem claro lá, Geografia do Brasil, esquece mundo, comentei mais cedo, mas vamos focar no Brasil. No Brasil, essa introdução de insumos químicos e maquinários, tratores, as colheitadeiras, diga-se de passagem, maquinários que vão potencializar as lavouras, tá, são introduzidos na segunda metade do século XX, mais precisamente ali por volta de final de 60 e início de 70. Então, somado à engenharia genética, somado aos insumos químicos, nós vamos ter também a introdução dos maquinários agrícolas, que vão aumentar e muito a produção da atividade agrícola no Brasil. Tranquilidade, galera? Até aí alguma pergunta, até aí alguma dúvida? Beleza, tá? Tranquilo. Agora, senhores, vamos lá. Vamos tentar entender uma outra parte da aula. Falei das modificações no campo, falei da Revolução Verde, que é a introdução de maquinários, a introdução de insumos químicos, fertilizantes, agrotóxicos. Falei da engenharia genética, agora vamos para uma outra parte da aula. Quem quiser colocar o tópico, fica à vontade aí. O tópico se chama, atende geralmente em prova, tá, pelo nome das questões sociais no campo. Diga-se de passagem, isso cai com muita frequência, tá certo? O que são as questões sociais no campo? Pergunto dos senhores. Todo agricultor foi agraciado com essa modernização no campo brasileiro? Não. Ou seja, alguns agricultores foram agraciados. Aqueles que apresentavam uma melhor condição financeira puderam inserir em suas propriedades essas mudanças, puderam inserir insumos químicos, fertilizantes e agrotóxicos, puderam aderir à engenharia genética, a compra de sementes modificadas, diga-se de passagem. Esses agricultores com melhores condições poderiam, não só poderiam, como puderam adquirir maquinários, só que essa Revolução Verde, essa introdução de novas tecnologias no campo não chegou para todo mundo. E, claro, aquele agricultor que pôde comprar, aquele agricultor que pôde se modernizar, esse cara vai ter uma vantagem sobre aquele outro agricultor que não conseguiu aderir a essas tecnologias, diga-se de passagem. Logo, senhores, nós vamos ter disparidades no campo. Aquele que conseguiu se modernizar e aquele que não conseguiu. Esse cara que não conseguiu não vai ter, é óbvio, não vai ter como competir com aquele cidadão que se modernizou. Automaticamente, esse cidadão não tendo como competir, o que resta a ele? Concorrência desleal, resta a ele vender a sua propriedade, tá, para aquele cidadão que tem mais condições e então se tornar um trabalhador assalariado no campo brasileiro. Só que entra um outro problema. Esse cidadão que não teve como se modernizar e o que restou a ele é vender a sua força de trabalho, encontra um outro problema, um outro desafio. O campo, nesse momento, ele está precisando cada vez menos, tá,
de trabalhadores. Ou seja, o campo está precisando cada vez menos, simplesmente porque os maquinários vão ocupar, tá, os postos de trabalho. Então, diga-se de passagem, uma fazenda que precisava de 200 trabalhadores, 2, 3 colheitadeiras resolvem esse problema, tá certo? Então, senhores, o campo, além de concentrar, além de no campo acontecer uma concentração de terras, tá certo? Uma concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, aqueles que conseguiram se modernizar, aqueles que tinham condições de se modernizar, diga-se de passagem, vai enfrentar outro problema. Qual? Não vai ter trabalho para todo mundo no campo. Então, isso, tá? A Revolução Verde, ela vai contribuir para que ocorra no Brasil algo chamado êxodo rural. E diga-se de passagem, nós já tivemos aula sobre urbanização, tá? Para quem não assistiu essa aula, acompanha, nós já transmitimos essa aula em outro momento, tá? Nós vamos ter, diga-se de passagem, tá? O êxodo rural. Êxodo rural, só para deixar claro, êxodo é aquele livro da Bíblia que fala sobre a saída dos hebreus do Egito. Então, êxodo, saída, tá? Então, o êxodo rural nada mais foi do que uma saída de trabalhadores rurais que não conseguiram mais o seu lugar, tá? Não conseguiram postos de trabalho no campo, então vão migrar para a cidade, gerando um outro problema, o inchaço urbano, tá? Ou, como já aconteceu de cair em outras questões, a macrocefalia urbana, mas o assunto hoje não é urbanização brasileira, já tivemos essa aula, tá? Quem não assistiu já vai estar aparecendo para você aí o link dessa aula. Diga-se de passagem, senhores, o êxodo rural, de certa forma, vai ser ocasionado pela modernização. Então, eu posso dizer que a Revolução Verde gerou, tá, uma maior saída de trabalhadores rurais, tá, em direção às cidades, sim. Beleza. Porém, muitos trabalhadores rurais, tá, ficaram no campo e decidiram lutar por uma melhor divisão, tá, dos territórios na área rural. Isso vai gerar um movimento social chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST, como já caiu em provas e é muito discutido, diga-se de passagem, na mídia em geral. Tá certo? Então, senhores, nós vamos ter a criação do MST lá no final de 70, início de 80, tá? E o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou apenas Movimento Sem Terra, como queira chamar, é o reflexo, tá, dessa modernização injusta no campo, diga-se de passagem, tá? E isso, de certa forma, vai levantar uma bandeira que é uma bandeira que vai lutar por algo chamado reforma agrária, tá? Pablo, o que seria essa reforma agrária? A reforma agrária, senhores, nada mais é do que uma distribuição mais justa, tá, das terras no campo brasileiro. Claro, principalmente aquela terra que não está cumprindo a sua função social, tá? A terra, senhores, diga-se de passagem, ela tem uma função social, que é produzir. Então, qual a função social da terra? Produzir. A partir do momento que a terra está ali e não está produzindo, ela não está cumprindo com a sua função social. E os trabalhadores rurais, eles brigam, tá, por essa melhor distribuição de terras, diga-se de passagem, principalmente em terras que não estão cumprindo essa função. Tá? Então, é um tema bem amplo, nós vamos abordar com calma, mas de modo geral, senhores, nós tivemos aí esse problema, tivemos essa bandeira que foi levantada, que é do MST. Beleza? Tranquilidade? Senhores, chegamos aí a mais ou menos 25 minutos de aula. Alguma dúvida? Tá tranquilo, Jardim? John, Vinícius, Alan? Professor, fala. No caso, a consequência do êxodo rural foi que gerou, quer dizer, o não contentamento dessas pessoas que vão ficar no campo ainda, vai gerar o movimento sem terra, né? Sim. Beleza, era só isso. Não, sim, João, tranquilo. Nesse caso, diga-se de passagem, tá? Essa insatisfação no campo brasileiro, tá, é ligado a ideais, tá?
ideais socialistas, diga-se de passagem, vai gerar um descontentamento da população que no campo ainda ficou, tá? E essa população, diga-se de passagem, vai começar a reivindicar, tá, essa melhor distribuição da posse da terra, diga-se de passagem, terra improdutiva. Tá? Então, toda a terra ela tem uma função social, diga-se de passagem, produzir. A partir do momento que a terra está ali e não está cumprindo sua função social, o MST ele briga para que aquela terra seja dividida por aqueles que querem fazer a função social da terra ser cumprida. Tá? E diga-se de passagem, senhores, no campo brasileiro existe algo chamado, não só no campo, em qualquer lugar, seja no campo, seja na cidade, existe a especulação de terra. Então você compra, espera valorizar e depois revende. Tá? E é nesse momento que o MST atua. Tá? Eles querem que a terra que não está produzindo passe por uma divisão e que ela seja dada a quem realmente quer fazer com que a função seja a função social seja cumprida. Tá? Então, e já os grandes produtores, que nós chamamos de UDR, anota esse termo, UDR, União Democrática Ruralista, tá? Que corresponde aos grandes produtores. Os grandes produtores, eles até querem que uma reforma agrária seja feita, mas não na terra deles. Olha que interessante. Eles não querem que a reforma agrária seja feita em terras que a eles pertencem. Eles falam assim, ó, se o Estado brasileiro quer cumprir, quer implementar uma reforma agrária, que essa reforma agrária seja feita em terras da União. Só que em prova de concurso, terras da União não vão cair como terras da União, vão cair como terras devolutas. Tá? Então, anota isso aí. O que são terras devolutas? Terras pertencentes à União, terras pertencentes ao Estado. Beleza? Então, isso já caiu em prova. Não custa anotar. Isso é importante. Beleza, galera? Tranquilidade? Professor? Oi. Você pode repetir, por favor, que essa voz travou para mim aqui? Pode sim, Barroca. Relaxa. Vamos lá. Não tem problema não. Tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar ao raciocínio. O Movimento Sem Terra, o MST, ele reivindica uma redistribuição das terras no campo. Beleza? Então, eles reivindicam que as terras sejam redistribuídas. Até porque tem muita terra no campo brasileiro que não cumpre a sua função social. Qual é a função social da terra? A função social da terra, diga-se de passagem, é produzir. A partir do momento que a terra não cumpre a sua função social, tá? O MST entende que ela tem que ser redistribuída. Então, tá? A UDR, a União Democrática Ruralista, tá? UDR, União Democrática Ruralista, fala o seguinte, que são os latifundiários, os detentores de grandes porções de terra. Eles falam o seguinte, Estado quer fazer reforma agrária? Na minha terra? Não, na minha terra eu não permito. Quer fazer reforma agrária? Pega uma parte da Amazônia e faz um loteamento e dá para essa galera que quer produzir. Dá para o MST. Ou seja, quer fazer redistribuição de terras, quer fazer reforma agrária, que você faça em suas terras. E essas terras que pertencem ao Estado, que a UDR, a União Democrática Ruralista, tanto bate em cima para que a reforma agrária seja feita nessas terras pertencentes ao Estado, questão de prova já cobrou como terra devoluta. Beleza? Terra devoluta. Terras pertencentes à União. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo, agora entendi. Beleza. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos avançar no assunto aí, cara, para que nós possamos entender. Tá? Então, senhores, e o que é o Brasil hoje no que se refere à questão agrícola? Senhores, de 1990 para cá, na verdade, no final da década de 80 e início de 90, o Brasil, tá? Ele mantém, inclusive, ele aumenta a quantidade de exportação, tá, de gêneros agrícolas. O Brasil sempre teve uma tradição
de exportador. O Brasil sempre teve uma tradição de exportar gêneros agrícolas. Se eu puxar na história, o John, que é da história, vai concordar comigo, nós tivemos ali a cana-de-açúcar destinada à exportação, o café destinado à exportação. Atualmente, o nosso commodity, diga-se de passagem, commodity, é um termo que pode cair tanto em questões agrícolas como na parte de mineração, porque nós exportamos minério de ferro, ainda a matéria bruta, nós não beneficiamos a matéria. Mas eu vou explicar para vocês. Tá? Commodity, se você quiser colocar aí, coloca aí, commodity, produto de baixo valor agregado. Commodity, tá? Depois tu pesquisa no Google aí, produto de baixo valor agregado, ou produto sem muito beneficiamento, tá? Então, o minério de ferro nós exportamos ainda bruto, para que ele seja processado lá fora. O Japão compra muito minério de ferro nosso, seja do quadrilátero ferrífero, seja de Carajás, mas isso vai ficar para uma aula, tá? Sobre fontes de energia. Então, voltando para questões agrícolas e agrárias, nós temos aí, senhores, a questão da soja. A soja hoje é o nosso principal commodity, diga-se de passagem, é o principal commodity brasileiro, tá? É o nosso commodity agrícola, diga-se de passagem. Não é o único produto a ser exportado pelo Brasil, tá? O Brasil exporta, tá? Cítricos, né, frutas, no caso a fruticultura, que é muito forte no Nordeste. O Brasil exporta café, tá? O Brasil exporta uma infinidade de gêneros agrícolas, mas a soja é o nosso carro-chefe no que se refere a gênero agrícola. A soja é o nosso commodity agrícola. Beleza? Tranquilidade? Então, senhores, o Brasil vem mantendo aquela tradição de exportar gêneros agrícolas, diga-se de passagem, o Brasil vem mantendo essa tradição de exportar soja, exportar gênero agrícola, e a soja hoje é o nosso carro-chefe, beleza? Não é o único produto a ser exportado, mas é o que lidera as exportações. Tranquilidade? Perguntas, galera? Beleza? Então segue o enterro, tá? De modo geral, tá? Quais as perspectivas, tá? No que se refere às questões agrícolas no Brasil, tá? Hoje, senhores, o Brasil é um país que detém tecnologia, tá? Para produzir em áreas que antes não era possível. A engenharia genética vem avançando muito em território brasileiro, diga-se de passagem, tá? Nós temos, diga-se de passagem, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que vem trabalhando muito, inclusive, diga-se de passagem, no que se refere a defensivos agrícolas, em melhoramento genético. Então, o Brasil é um país que ainda apresenta uma tradição de exportar gêneros agrícolas, e nós estamos, diga-se de passagem, bem à frente, tá, dos nossos vizinhos. Porém, nós ainda cometemos o pecado de não beneficiar a matéria. Isso é um problema, mas é a vida, ninguém pode ter tudo. Beleza? Então, galera, tá? No que se refere a questões agrícolas e agrárias no Brasil hoje, para vocês que vão fazer concursos militares, vão fazer concursos como PM e bombeiros, tá? Nós temos que entender. No Brasil, hoje, tá? Nós temos uma tradição histórica de exportar gêneros agrícolas, de uma agricultura voltada para exportação, seja cana, seja café, seja soja, seja outros produtos que nós exportamos, tá? Nós tivemos uma revolução verde que aumentou as disparidades no campo, beneficiou o grande produtor em detrimento do pequeno produtor, diga-se de passagem, aquele cara que não conseguiu se modernizar, tá? Isso fez com que o Brasil passasse por uma reconcentração de terras no campo, e isso contribuiu para um êxodo rural, tá? A luta pela posse da terra no campo aumentou, diga-se de passagem, a região amazônica, o sul da Amazônia, ali, o norte do Mato Grosso, o sul da Amazônia, pegando o sudeste do Pará, que é uma área chamada de fronteira agrícola,
também ganhou força no que é uma área onde aumentaram muito os conflitos pela posse da terra. Então, nós temos aí, inclusive, alguns casos de pessoas que lutaram contra a dominação de grandes, tá, fazendeiros, de latifundiários, e pagaram com a própria vida, tá, por abraçar essa causa. Em 2005, nós tivemos o caso da missionária, a Dorothy Stein, tá, uma missionária norte-americana, diga-se de passagem, que lutava no lado dos pequenos produtores que eram ameaçados pelos grandes produtores da região, tá certo? E outra questão interessante, galera, no Brasil predominaram latifúndios, tá? E hoje ainda não está muito diferente. Nós temos um predomínio, tá, do latifúndio, ou seja, grandes porções de terra cultivando, diga-se de passagem, tá, em grande parte, um único gênero, tá, que é a chamada monocultura, geralmente voltada para exportação, monocultura de soja, a monocultura de cana, que geralmente é voltada ali para as usinas de produção de etanol. Então, senhores, nós temos no Brasil uma tradição monocultura, muitas vezes voltada para exportação. Aí vem a pergunta, Pablo, e o pequeno produtor nessa hora, ele não é importante? É importantíssimo, senhores, não tenham dúvida disso. O pequeno produtor é justamente ele que produz o alimento que chega à nossa mesa. Tá? Grande parte das hortaliças, dos legumes que chegam à mesa do povo do brasileiro, elas são produzidas em pequenas propriedades, os chamados minifúndios. E esse tipo de agricultura tem nome e já foi cobrado em prova, cara. Isso já foi cobrado. Isso é chamado de agricultura familiar. Tá certo? Então, eu posso dizer que hoje a agricultura familiar é a agricultura responsável pelo abastecimento interno do país, é a agricultura responsável pelo alimento que chega à mesa do brasileiro. Sim, o grande produtor, parceiro, ele não vai querer plantar cheiro verde, não vai querer plantar hortaliça, não vai querer plantar gêneros que não geram tanta grana. Esse cara vai plantar para exportar. É o pequeno produtor que produz para o abastecimento interno. É o pequeno produtor responsável, tá, pelo alimento que chega à nossa mesa. Seja a questão agrícola, seja na pecuária, tá, é o produtor de pequeno porte, é o agricultor familiar que vai produzir aquilo que chega na nossa mesa. Então, senhores, no Brasil hoje nós temos um predomínio de latifúndios, mas o minifúndio ou a agricultura familiar, diga-se de passagem, também ela é importantíssima, pois é ela que abastece o mercado interno. Beleza, galera? Tranquilidade. Alguma pergunta, galera? E, Pablo, pode perguntar. Uma aula que tu falou que um latifúndio seria equivalente a 1000 campos de futebol, né? E, assim, quantos seriam o equivalente a um minifúndio? Beleza. Jardim, essas medidas, cara, elas não caem muito em prova, mas vamos lá, cara, eu precisaria de uma tabela, e eu não tenho essa tabela aqui agora. Mas imagina só, Jardim, o grande produtor, o latifúndio, claro que os institutos agropecuários estaduais, ou mesmo a própria Conab deve ter uma tabela sobre isso. Então, eu não sei te dizer quanto em hectare pode ser considerado minifúndio e o quanto pode ser considerado latifúndio. Mas, cara, quando eu falo em latifúndio, eu tô falando de terras, assim, cara, a perder de vista mesmo. Porra, tem fazenda no Mato Grosso aí, parceiro, que tu anda quilômetros e mais quilômetros para passar pela frente dela. Não tá entendendo? Então, quando eu falo em pequena propriedade, eu vou falar aqui de Iranduba, cara. Nós temos ali loteamentos do INCRA, tá? Onde o pequeno produtor, vou colocar um exemplo, Jardim, um exemplo, tá? Tem loteamentos do INCRA aqui em Iranduba que o agricultor vai ter um terreno com 100 metros de frente e 1000 de fundo, né? Ou seja, 100 por 1000. E isso é um minifúndio, parceiro. É um minifúndio, tá? Nesse minifúndio, o agricultor ele vai conseguir produzir em pequena escala e vai conseguir abastecer o mercado local. Agora pensa, o que é uma propriedade de 100 metros de frente
por 1.000 de fundo em relação ao agricultor que está lá no Centro-Oeste, um agricultor que está no Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, até mesmo no Paraná, que é um agricultor que tem uma propriedade, sei lá, que vale mais ou menos aí 100, 500, 1.000 campos de futebol aí. Tá entendendo? Então, essa é a diferença entre o minifúndio e o latifúndio. O latifúndio são terras a perder de vista. O minifúndio são propriedades pequenas, tá? Essa Giranduba é um exemplo, 100 por 1.000, que, de certa forma, vai destinado à agricultura familiar. Beleza? Beleza, só mais uma pergunta em relação a Beleza. Galera... Tipo, os pequenos produtores com o governo, eles têm incentivos, assim, fiscais, eles não pagam muito imposto? Como é que é essa relação, assim, todo o Brasil? Sim, especificamente aqui. Sim, eles têm sim. Galera, eu peço licença de vocês rapidão, uma licença rápida, porque... minha mãe sabe que eu tô dando aula nesse momento e minha mãe tá me ligando. Porra, peço desculpa aí. Me presta seu telefone, por favor. Rapidão, galera. Porra, é a única mulher que para a minha aula, parceiro. Essa hora ela sabe que eu tô em aula e ela me ligou, então, porra, fico preocupado. Isso. Então, ela sabe que eu tô em aula, então eu fico preocupado. Já que ela me ligou e ela tá em Manaus. É isso que me assusta. Já que ela tá em Manaus, fiquei preocupado agora. Mas vamos lá. O que aconteceu com ela, pô? Não sei, vou saber agora. Ela me ligou. E ela sabe que minha aula é de 10h30 até 11h30, meia-noite. Então, se ela ligou, quer já saber o que aconteceu. Mas, relaxa. A minha equipe aqui já tá ligando para ela. Os meus assessores aqui já estão ligando para ela. Beleza. Então, galera. Então, Jardim, basicamente é isso, cara. De modo geral, a grande propriedade são aquelas propriedades a perder de vista. Porra, tem fazenda no Mato Grosso, parceiro, que tu anda pra caramba, pô, e a fazenda parece que não acaba. Ou seja, porra, são propriedades gigantescas. O que é uma propriedade dessa diante de uma propriedade aqui de Iranduba, onde o cara planta cheiro verde esse que chega na tua mesa aqui na feira da Manaus Moderna. Então, é complicado. Ou seja, essa é a diferença entre o grande produtor e o pequeno produtor. Beleza? Vamos lá. Então, galera, do mais é isso que eu quero que vocês entendam. No Brasil, hoje, nós temos uma estrutura fundiária, tá? Ou seja, tamanho de propriedades onde predomina o latifúndio, tá certo? Nós temos aí no Brasil, diga-se de passagem, uma agricultura patronal. Quando eu falo agricultura patronal ou agricultura empresarial, é aquela agricultura, tá, do grande produtor. E é ela que é beneficiada, é ela que é priorizada, diga-se de passagem, tá? E a agricultura, outra característica, no caso, é uma agricultura que é predominantemente monocultura e sempre voltada à exportação. Isso vai gerar ao longo da história, tá, uma disputa pela posse da terra no campo, tá? E agricultores, diga-se de passagem, que expulsos de suas terras vão lutar por uma melhor distribuição. Isso vai gerar um movimento chamado reforma agrária. Beleza? Tranquilidade, galera? Alguma pergunta? Beleza, então bora resolver exercício, cara, que é o que resta pra gente aí, cara. A gente que não é bonito nem rico tem que estudar, cara. É o que resta, mas relaxa. Esses dias vão passar. Dias ruins também tem fim. Então vamos lá, galera. Pega para mim, por favor, cara, a primeira questão da apostila de vocês, diga-se de passagem, a primeira, que é uma questão que caiu esse ano, inclusive, uma questão de 2021, da FACAP, né, da ASVF, FACAP, tá? Uma questão que caiu lá em Petrolina, lá no Pernambuco. Conseguiram achar a primeira questão aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Todo mundo achou? Tá abrindo aqui. Tá abrindo? Então, galera, são 23h15.
Os senhores têm 3 minutos para resolver essa questão. Às 23h18 eu estou de volta aí. Só o tempo que eu paro aqui para tomar uma água e já volto. Fala, galera. Estamos de volta aqui, ó. Às 23h18, para ser mais exato. Ai. Importante é ter saúde. E aí, galera, mataram a questão? Sim. Beleza. Resolvi. Saber se eu acertei é que é o problema, né? Porra, ainda agora eu fiquei muito puto. Tava fazendo um simulado besta, cara. Simulado besta, eu tava na fila do supermercado. Aí, porra, a fila tava longa. Eu falei, cara, eu vou separar aqui 4 questões para resolver. Questões de penal. Lesão corporal, né? Coisa simples. Porra, eu errei uma questão muito idiota, olha. E são essas questões que revoltam, cara, porque, porra, tu sabe a resposta e de leseira baré, tu acaba errando. Mas vamos lá, raia humanas. Importante é isso, né? Vamos lá, galera, vamos resolver essa questão pra gente matar aqui. É uma questão que caiu em 2021, questão atualíssima, questão desse ano. Pô, galera, eu peço licença rapidão. Minha irmã tá ligando agora. Rapidão, galera, coisa rápida aí. Fala, galera, beleza? Vamos lá. No exato momento são 11h10 do dia 20. Só um complemento da aula que nós transmitimos ontem. Para você que é meu aluno, ontem eu precisei encerrar a aula. Na verdade, eu terminei o conteúdo, fiquei pendente na hora da resolução dos exercícios, tive um problema de caráter familiar, mas já foi resolvido, já foi contornado. E claro que por esse motivo, por motivo de, digamos que força maior, eu precisei interromper nossa aula. Então basicamente esse fragmento de vídeo é para te dar uma satisfação que você que é meu aluno, você que acompanha a aula pelo canal, para que não gere nenhuma preocupação além do que deve ser, do que deve preocupar. Tá? Então tá tudo tranquilo, tudo resolvido. Ou algumas coisas estão se resolvendo, mas nada é tão ruim que dias ruins também tem fim. Então eu finalizo essa aula, tá? Basicamente na parte da resolução dos exercícios eu vou colocar uma aula dedicada à resolução dos exercícios referentes a essa aula. Você que é meu aluno recebeu o material, tá? Você que não é meu aluno, né? Nós temos aí um link no YouTube que pode te direcionar a algumas questões sobre o assunto, beleza? Então, bom exercício, bom estudo e até o vídeo correspondente à resolução desses exercícios. Abraço!